nós nos reunimos aqui no nosso apartamento para formar um grupo de estudo evangélico pela comunidade. Então, era eu, Alderi, Valdelívia, a Eros, filha dela, e a Zenaide, colega minha do CERP, que também era espírita, é espírita. Então, na hora a gente decidimos formar o grupo, e eu achei que o grupo tinha que ter um nome. Então, eu sugeri que fosse Miramês. E quando eu falei Miramês, todo mundo aprovou. A escolha por Miramês foi porque eu tive um problema de paralisia nas cordas vocais. E fiquei sem falar, quase um ano sem falar. Eu não tinha o menor ruído nas minhas cordas vocais, tinha sido desenganada. Quando o Alderi chegou aqui com o livro Força Soberana, do Miramês. E eu me identifiquei muito com o livro, eu me apaixonei mesmo pelo livro e comecei a ler as outras obras dele. E assim eu li todas as obras de Miramês. E achei que, para mim, a escolha seria ele, por uma espécie até tanto de gostar como de gratidão, porque eu fui muito ajudada, é verdade, que eu tive a ajuda de muitas pessoas, de vários lugares, de vários estados, de vários médiums. Eu não posso dizer que foi só uma pessoa que me ajudou. Foram muitas pessoas boas que me ajudaram. Aí eu sugeri que fosse Miramês. Como as minhas colegas já conheciam, por causa da pomada do vovô Pedro, apoiaram. As dificuldades é porque nós precisávamos de uma sede. Porque já tinha o nome de Miramês, todo mundo já sabia da ideia no meu trabalho e, de um modo geral, a federação, todas as pessoas que me conheciam já sabiam, já tinham conhecimento. E eu recebia muita contribuição, muita ajuda. Eu não podia, quer dizer, a tendência era crescer, no meu apartamento não podia crescer. Então tinha que ter uma sede. Depois, uma pessoa ligou para mim, convidando a Noélia, da União Espírita, que mora aqui no bairro, convidando para ir para a casa dela, que tinha um espaço maior. Nós fomos para lá. Aí lá nós fizemos os estatutos, criamos o quadro de sócio, abrimos uma conta na Caixa Econômica e começamos a fazer eventos e a vender livros. Então, os recursos foram adquiridos de eventos através de chá, jantar, e muitas pessoas me convidavam quando faziam evento nas suas casas espíritas, me chamavam para me expor os livros. E quando havia pomada anualmente, né, que ainda existe, né, muita gente conhece, eu colocava os livros na pomada, lá no Lar Antônio de Pádua. E lá eu tinha uma freguesia muito boa. No meu trabalho também, eu não trabalhava o dia todo. Eu tinha que vender livro no meu próprio trabalho. Embora fosse proibido, mas eu tinha uma boa clientela. Também houve um intercâmbio muito grande de casas espíritas, porque a gente teve uma ideia de fazer um almoço no Parque Adair Barreto. Convidei um amigo que também estava fundando uma casa espírita, e ele aceitou, né, o convite. Então, foram crescendo. Todos os anos de setembro a gente fazia um evento no Parque Adair Barreto. Cada casa era responsável por 100 convidados. Por 100 convidados. Nós chegamos a fazer 9 anos seguidos, almoço para 800 pessoas. Aí depois não deu mais. Então, a gente começou a ver terreno no bairro, porque o objetivo era a comunidade. Chegaram até a nos oferecer uma casa na Aerolândia, mas como nosso objetivo era aqui, nós não aceitamos, porque nós estávamos focados na comunidade daqui. Seguindo Kardec, ele aconselha que os grupos devem começar, o trabalho deve começar em casa e se estendendo pela comunidade. Então, a gente começou a olhar terreno, casa, mas
aqui nós ficamos com esse terreno aí, porque aqui entrava assim, era o dinheiro que a gente tinha. Mesmo assim já faltam R$2.000, mas conseguimos o presidente da FED nos emprestou, R$2.000 estava faltando, e nós compramos o terreno. Depois da compra, a gente comprou no ano, em 97, quando foi em 98, a gente começou a construção e começamos a fazer o evangelho mesmo no terreno baldio. Todos os domingos a gente ia fazer o evangelho no terreno baldio. Eu tinha muita dificuldade de entrar no terreno, porque eu sinto uma energia muito grosseira. E um dia eu me surpreendi lá dentro do terreno. E quando eu já estava na metade do terreno, foi que eu percebi que eu estava dentro do terreno. Aí eu falei, Alderi, eu entrei. Alderi, eu entrei. Traga o evangelho. Aí eu fiz o evangelho só com Alderi. E todos os domingos nós ficamos fazendo o evangelho lá no terreno. Daí a gente começou, e nesse terreno realmente era um terreno baldio, teve pessoas que tentou suicídio lá, e teve muitos casos desagradáveis lá, trazendo essa energia pesada. Mas depois a gente começou, queria fazer um galpão lá atrás, para começar, chamando que as pessoas que fossem passando, né, se sentissem atraídas para saber o que era, como geralmente as pessoas são curiosas, e assim a gente fosse formando um grupo da própria comunidade. Mas aí o engenheiro falou que, em vez de eu gastar com um galpão, ele já tinha feito a planta, a gente fazia o salão de baixo e começava. Então assim foi feito, nós começamos no tijolo ainda, antes de fazer o reboco. Começamos, aí teve uma certa dificuldade. E teve umas pessoas que não queriam sair da casa da Noélia, por pena, porque era uma amiga delas e ela era paraplégica, mas mesmo assim eu achei que a gente tinha que, não teve um grupo, né, que desde o começo que achou que tinha que ir, porque o objetivo do grupo, na Casa de Cura Velha, era para a comunidade, não era para a pessoa só, era para ser aberta ao público. Aí então a gente foi mesmo com essa dificuldade, mas depois eles começaram a participar mesmo. Quando a gente começou a fazer a casa, eu tive um sonho, né, com o Chico. Sonho com o Chico? Eu tive um sonho com o Chico, mas eu não lembro nada que ele falou. Ele falou muita coisa, na favela. Onde é que ele estava? Onde ele estava na favela. Ele estava na favela, com a criança numa casa, deitada assim por cima dele, e ele começou, aí eu cheguei, quando vi o Chico, falei assim, ô Chico, eu nunca pensei de falar com você pessoalmente. Aí ele começou a conversar, conversou muito, falou muita coisa, mas eu esqueci. Só uma coisa que eu não esqueci, que ele dizia assim no final, minha filha, nunca humilhe uma pessoa humilde, que as pessoas soubessem como pagam caro por isso. Então eu pensei, eu fiquei com vergonha, de manhã eu falei só para o Alderi, né? Porque disse, Alderi, eu vou te contar um sonho, mas não conto para ninguém, porque ninguém vai acreditar que eu sonhei com o Chico. Quem sou eu para sonhar com o Chico? Aí eu fui e contei. No mesmo ano eu fui convidada para participar da pomada do vovô Pedro. Aí conheci o João Nunes, era um médico que psicografava as obras de Miramês. Aí então me convidaram para ir para Uberaba. Eu fui e me disseram que era esse sonho não era para mim ficar só para mim. Que eu tinha que passar essa mensagem de nunca humilhar uma pessoa humilde para as outras pessoas. Que não era para mim ficar calado, eu tinha que falar. Aí eu fui, nós fomos no Chico. O Chico me deu um livro, autografou para mim um livro, Alderi, do irmão José Gonçalves, sobre uma obra aos carentes muito grande que tem em São Paulo. E, quer dizer, a obra do João Gonçalves, do Zé Gonçalves, é uma obra muito grande, não se compara com a nossa.
mas tem a ver assim, em termos de construção, de criar, né, de criar um trabalho. Então eu entendi que estava mais ou menos no caminho. Aí eu fui aí recebi uma mensagem dizendo que, do João Nunes Maia, dizendo que continuássemos no trabalho, que não me preocupasse, que não ia faltar nada, porque os irmãos do mundo maior iam nos ajudar. E mesmo eu tinha um patrão que era muito rico, que era Jesus Cristo. Aí então eu fiquei mais assim, animada, né? Assim, para continuar. Nós começamos em julho. No final do ano estava construída a parte de baixo. Aí quando foi em janeiro, o inverno começou pesado, mas cedo começou a cair água em cima da placa, que tinha ficado descoberta porque não tinha dinheiro para comprar, para cobrir. Aí então eu pensei assim, se eu cobrir só a placa, depois eu vou gastar com a placa, depois para tirar, eu vou gastar com as telhas, depois gastar para tirar as telhas e depois gastar para cobrir de novo quando estiver lá em cima. Era 3 despesas. Então era mais prático levantar logo as paredes e cobrir. Assim nós começamos a parte de cima e também logo terminou e criamos um grupo de evangelho que chegou a contar com 50 crianças na comunidade. Depois fomos convidados para participar, para ajudar num grupo de mães gestantes aí na comunidade do Lagamar e também para ajudar na creche Paraíso Infantil, com crianças, né? E nós recebíamos muita doação. Lá onde eu trabalhava, fazíamos muitos eventos, tivemos que fazer eventos na TV Ceará, no Centro, e recebemos uma doação muito grande do grupo dos estressados no Náutico, e recebemos muita doação. E a gente levava tudo para a creche, quer dizer, e para a comunidade. Pensamos até em construir uma padaria lá na comunidade, mas o pessoal da comunidade começaram a se desentender entre si e não deu certo. A gente começou a implantar os trabalhos mediúnicos, o estudo sistematizado da doutrina espírita, a evangelização infantil, o evangelho em grupo, né? E já estava tudo funcionando bem, mas a casa passou por uma dificuldade muito grande de assalto. Chegou a ser assaltada 4 vezes. E com isso os trabalhadores com medo se afastaram. E eu ia para lá com muito medo. Só ia porque o Alderi me dava muita força. Se não fosse o Alderi, eu tinha desistido, porque eu tinha medo. Porque a gente chegava lá, as coisas estavam... Eles iam carregar, não sei porquê, ficava no caminho. A gente encontrou muita coisa assim, foi roubado muita coisa, muita louça, muito prato, muita cadeira, muita mesa. E a gente ficou praticamente sozinho. Poucos ficaram com a gente, né? Poucos ficaram com a gente. Foi como um novo recomeço, né? Depois já estávamos mais ou menos, porque como não tínhamos dinheiro para construir a parte da frente que faltava, nós também precisávamos, não podíamos construir aquela parte da frente, porque ela era uma garagem para a gente chegar com as mercadorias que a gente recebia, porque a gente recebia muita doação grande, inclusive chegamos a receber com uma casa registrada, tem estatuto, sem fins lucrativos, totalmente oficializada, e a gente chegou a receber doação até do Ibama, de Lagosta. Fizemos um jantar de Lagosta, foi, e deu uma boa renda. Então a gente precisava ter uma garagem para entrar com essa mercadoria, para encostar o carro, porque a gente não podia deixar no meio da rua. Geralmente nesses momentos era só eu, o Alderi
que a gente ia pegar, né, e chegava, não tinha ninguém na casa, porque não funcionava durante o dia. Aí a gente não podia acabar com aquela garagem, e também, como não podíamos pagar um vigia, eu plantei uma trepadeira com espinho para dificultar que os malandros, né, mudassem. Todos os anos a gente fazia um chá para 100 pessoas na casa de Miramês. Nós fazíamos um chá para 100 pessoas no final do ano e fazíamos uma exposição de artesanato, de coisas, doações que a gente recebia para a renda da casa. Fazíamos também almoço, geralmente a gente trabalhava com 100 pessoas. Fazíamos almoço para 100 pessoas, fazíamos jantar, fazíamos festa junina, a gente comemorava todos os eventos, inclusive com as crianças, né? Levava as crianças para o clube da Caixa, né? Da Caixa Econômica, que nós tínhamos amigos na Caixa Econômica, que arranjava o grupo, nós tínhamos amigos que arranjavam transporte para levar as crianças para passear ônibus, temos fotos. E da construção nós não temos foto, porque eu nunca me preocupei com isso, né? E eu também nunca pensei em chegar aos 25 anos na casa de Miramês, viu? Para mim, quando a gente comemorou 10 anos, eu já me dei muito feliz, porque 25 anos, nas minhas contas, eu já tinha desencarnado. É tanto que quando eu passei a casa, agora, há 3 anos atrás, no grupo lá do Grande Gustavo, do Luiz, eu pensei, eu tive um problema de saúde, assim, eu estava boazinha, de repente eu senti uma dor, assim, no peito, e eu pensei que no braço, como o pessoal dizem que é característica do coração da minha infarto, e eu tenho triglicéridos altos, pensei que fosse infartar, porque o médico disse que eu podia infartar ou ter um AVC qualquer hora. Aí, então, eu pensei que eu ia desencarnar, ele estava dormindo, eu digo, ele não vai resolver. Então, deixei ele dormir sossegado. Aí, eu me sentei na cadeira aqui na sala e esperei o infarto. Porque eu esperei sentada, porque a minha mãe dizia que se morresse não era nada. Mas se ficasse quebrada, era mais trabalho. Aí, para mim não me quebrar, que eu não sabia se eu ia escapar ou não, eu me sentei na cadeira. Quando eu vi que eu não ia infartar, eu fui me deitar. Aí eu fiz uma prece, pedi a Deus que me amparasse, né? Se eu fosse, que Ele me amparasse. Aí eu tive um desdobramento, fui para a casa de Miramês. Quando eu estava lá em cima no salão, o Divaldo Franco chegou e me disse assim, o que é que está faltando nessa casa? Aí eu disse, eu já fui muito ajudada, mas ainda estou precisando muito. Aí ele me dava um abraço. Quando ele me deu um abraço, eu me transportei para outra dimensão. Nessa outra dimensão, eu conversei muito com um homem que eu não sei quem era. Eu sei que era assim, um espaço muito grande e que ele tinha um tablet na mão e conversou muito comigo, mas eu não me lembro de nada. Aí eu, ciente que ia desencarnar, pedi a Isilda, né, que eu já conhecia, para oferecer a Isilda se ela não queria vir tomar conta. Porque primeiro eu procurei as pessoas que frequentavam a casa, mas ninguém tinha disponibilidade, porque trabalhavam e tinham, não sei se medo de assumir a responsabilidade. Aí eu tive que procurar fora. Aí a Isilda disse que ia falar com o grupo e trouxe o grupo lá do Grão de Mostarda. E para dar continuidade na casa, que eu tinha muito medo que a casa fechasse, porque eu tinha trabalhado muito, nós tínhamos trabalhado muito, porque não foi só eu que fiz, né? O trabalho foi de muita gente. E também era uma casa que, embora ainda não fosse construída, mas já era muito conhecida, né? Mesmo antes de ser construída, já era muito conhecida. Aí, então, eu tinha medo da casa ficava fechada, porque o Alderi não podia me deixar só, e eu tinha medo também que ele fosse só para lá. Aí, que ele tinha o costume de todo dia de dar uma arrumada lá na casa, ver se estava alguma coisa, tinha uma coisa para ajeitar, ou as plantas. Aí veio o grupo de lá e tomou de conta.
E eu fiquei feliz porque a casa teve continuidade. O tempo não teve problema de, né, fechar. Depois de tanto tempo, eu fiquei muito preocupada, assim, em um momento em que eu pensei que a casa fechasse. E me senti também, eu tinha uma preocupação muito grande, porque o Miramês foi muito importante para mim. E não foi à toa que aconteceu a formação desse grupo, porque eu nunca pensei em construir casa espírita, embora eu fosse espírita há muitos anos. E quando eu entrei na doutrina, foi mergulhando no trabalho, no estudo, mas nunca pensei, embora eu já tenha sido presidente de outra casa, mas eu nunca pensei em fundar a Centro Espírita. Embora um amigo dissesse que eu tinha um compromisso espiritual para cumprir ainda, mas eu não acreditava. Ele sempre falava a verdade, mas eu nunca acreditava. Dizia muita coisa comigo, mas eu nunca acreditava. Então eu me sinto assim feliz por ver a casa de Miramês erguida, por ter cumprido o meu objetivo de construir essa casa para a comunidade, porque é muito. Naquela época já era difícil as pessoas procurarem casas espíritas mais distantes. E hoje, então, com essas dificuldades maiores de segurança, é mais difícil ainda. Então, me sinto feliz por ver que o meu objetivo foi atingido. Mas tem uma coisa que me preocupa, é que ela siga os princípios que ela foi fundada. Porque ela foi fundada baseada na Federação Espírita Brasileira e na FEEC, no estado do Ceará, né? E nós já fomos advertidos pelo Raul Teixeira que muitos espíritos que são contra a doutrina espírita estão, e a gente sabe, nas próprias obras espíritas falam nisso, que tem espíritos que reencarnam com o objetivo de destruir as obras do Cristo, nas obras do bem, e que eles se infiltram nas casas espíritas para destruir. A gente já teve a oportunidade de ver muitas situações difíceis em casas espíritas. E nesse final, nesse período transitório que nós estamos vivendo, de um mundo de prova de expiação para um mundo de regeneração, o famoso apocalipse, né, a gente vê que é muita dificuldade, muita prova e muita assédio. Então, eu gostaria de ver o zelo por essa continuidade, que foi a coisa quando eu passei a casa para esse grupo, que eu pedi para o próprio Luiz. Eu acredito que o futuro será bem melhor, porque são pessoas mais preparadas, mais novas, com muita energia, né? O nosso amigo Augusto aí, né? Ainda sorrindo para a mocidade, para a juventude. Muita gente boa, como a Norma, que está desde o começo, bem dizer, há muito tempo. Tem muita gente boa, o Carlinho muito esforçado, tem muita gente boa, então eu acredito que vai ficar melhor do que... Claro, a tendência é melhorar sempre, senão não há progresso.